Capítulo 2 Preparando-se para a colheita. A natureza da verdade espiritual pode ser achada em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para se plantar e um tempo para se colher, mas não haverá colheita se no tempo de plantar nada foi semeado. A igreja tem tido uma, entre aspas, mentalidade de colheita que a tem feito descuidar-se de muitas das épocas de plantio. Por causa disso, nossas colheitas têm se limitado a colher bem pouco, além do que nasceu espontaneamente. Muitos não se dispõem a trabalhar a menos que possam contar suas realizações, pondo-as em relatórios, boletins informativos e livros. Gostamos de ver resultados imediatos ou muitas vezes sentimos-nos fracassados. Com efeito, muitos missionários chegam a perder o seu sustento se não produzirem frutos de imediato. Somente a eternidade dirá o quanto isso tem custado à igreja em sua eficácia evangelística. O Senhor em breve mudará essa mentalidade em seus obreiros. Assim como o fazendeiro não planta a semente e fica ali esperando ver os frutos, os obreiros do Senhor também terão a sabedoria de plantar, sabendo que o fruto do seu trabalho não poderá ser visto por um longo tempo e, quem sabe, não será visto por eles absolutamente. Uns plantarão, outros regarão, mas Deus dará e receberá o crescimento. Até mesmo a ciência confirma a afirmação do Senhor de que uma semente não pode germinar a menos que primeiro morra ou permaneça inativa por um certo tempo. Deus criou esse mecanismo de proteção na semente para impedi-la de germinar até que haja condições adequadas para crescimento. Para que germine, uma semente tem de estar adequadamente regada, tendo ainda o calor e a luz apropriados. Tendo apenas 2 dentre esses 3 fatores, mesmo assim, ela não germinará. Isso é para evitar que a semente seja enganada a considerar que é primavera em virtude de uma situação de umidade e calor. Se essas 2 características não forem acompanhadas com suficiente luz solar a cada dia, a semente sabe que a primavera, na verdade, ainda não chegou. O mesmo se dá com as sementes espirituais. Pode ser que o nosso desejo seja o de ver resultados imediatos de nossas pregações e do nosso testemunho cristão, mas o Senhor protegerá as sementes até que as condições estejam adequadas para o crescimento. Metaforicamente, as sementes espirituais requerem as mesmas condições básicas das sementes naturais: água, calor e luz. A água refere-se à palavra de Deus, que tem de ser em abundância. O calor refere-se às circunstâncias. A maioria terá que passar por provações de fogo antes que se voltem para o Senhor. A luz refere-se à revelação divina, que faz com que a pessoa perceba que é Deus quem está falando através da palavra e das circunstâncias. Antes de cada grande mover de Deus, há um período de quietude, em que parece haver poucas coisas acontecendo. É o tempo de se plantar. Como foi dito, a nossa mentalidade de colheita tem feito com que desconsideremos muitas das épocas de plantio, mas uma nova estratégia e um novo zelo pela semeadura está prestes a alcançar toda a igreja. Aqueles que tiverem o desejo de plantar para a colheita receberão palavras de sabedoria e palavras de conhecimento para esse propósito. A maioria delas será bem sutil, suavemente despertando questões naqueles a quem forem dadas.
Uma parte delas impressionará e até mesmo espantará os que as receberem. No devido tempo, elas cumprirão o seu propósito. Subtítulo: Fazendo uso dos dons de revelação. Para serem eficazes, os dons de revelação têm de ser usados com a sabedoria do Espírito Santo. Se tivéssemos recebido uma palavra de conhecimento sobre a mulher que estava junto ao poço, quantos de nós não teríamos partido imediatamente para chamá-la de adúltera? Mas Jesus não agiu assim. Ele, com muita brandura, a conduziu numa conversa e não a censurou por seus pecados. A realidade do encontro com Jesus foi que a convenceu quanto à sua vida de adultério e de outros pecados. Há ocasiões que devem ser confrontadas com coragem, tal como aconteceu com o Senhor diante dos fariseus, mas isso teria sido um erro que poria tudo a perder, no caso daquela mulher em particular, ou mesmo no caso de Nicodemos, que também era um fariseu. Um dos dons espirituais que tem sido menos enfatizado, mas que é um dos dons mais importantes, é o dom da palavra de sabedoria. É o recebimento de uma comunicação sobrenatural vinda da mente de Cristo diante de determinadas situações. Este dom é com frequência mais sutil e de menor impacto do que a palavra de conhecimento e os dons de poder, mas, sem ele, os demais dons poderão tornar-se menos eficazes ou até mesmo contraprodutivos na consecução dos propósitos de Deus. A pregação de Jesus tem de ser em obediência ao Espírito Santo que foi dado para dele testificar. O Senhor abençoou e usou muitas diferentes estratégias e táticas que foram estabelecidas por homens zelosos no passado com o objetivo de alcançar o perdido, mas não vai ser assim no futuro. Grandes provações e provas virão sobre a igreja até que os obreiros do Senhor estejam totalmente submissos ao mover do Espírito Santo. Isso multiplicará a eficácia dos seus mensageiros e permitirá que o Senhor possa dar-lhes mais poder e autoridade, tal como nunca foi dado aos homens. A enfermidade da era industrial, que requer de nós que tenhamos uma fórmula para cada coisa e que fez com que empacotássemos o Evangelho em leis espirituais, é contrária à verdadeira evangelização. Nossas fórmulas poderão obter uma, entre aspas, decisão por parte de uns poucos e poderão até mesmo propiciar a conversão de alguns, mas na maioria das vezes o efeito de tal tipo de testemunho é inocular nas pessoas um antídoto que as torna imunes ao verdadeiro testemunho, ou seja, o encontro regenerador com Deus. Os obreiros que estão por vir estarão armados com muito mais do que uma simples receita que procura obter uma decisão rápida. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E o poder está prestes a vir sobre verdadeiras testemunhas depois de serem treinadas. Isso não tem o propósito de depreciar os esforços de qualquer ministério que tenha o objetivo de trazer as pessoas a um relacionamento com Jesus. Mas não estaremos preparados para o que está por vir se não reconhecermos a nossa condição atual. A imaturidade certamente tem o seu lugar nessa situação. É aceitável, até a idade de 1 ano ou 2, o uso de fraldas. É um reflexo da imaturidade da criança, ou seja, ela com essa idade supõe-se ser imatura,
mas na verdade ela pode ser bastante madura para a sua idade. Contudo, se ela, tendo 12 anos, ainda estivesse usando fraldas, isso seria um problema. Muitos ministérios e igrejas são muito imaturos, mas são bem jovens. A questão é: estamos crescendo? Os acontecimentos que se darão nos dias à nossa frente demandarão que estejamos maduros. Subtítulo: A colheita. A magnitude dessa colheita, por fim, vai deslumbrar até mesmo os crentes mais otimistas. Congregações de menos de 100 pessoas vão ter um acréscimo de cerca de 1.000 pessoas por semana por algum tempo. Reuniões que se darão de forma espontânea vão instigar cidades inteiras num processo em que os maiores estádios ficarão lotados, noite após noite. Alguns eventos de esportes anteriormente bastante populares vão ser abandonados em muitos lugares por falta de interesse. Cidades inteiras, com populações de milhares de pessoas, irão em massa às cidades vizinhas para evangelizá-las. O noticiário da mídia será tomado pela colheita e assim alimentarão as chamas que se propagarão por todo o mundo. Equipes de repórteres seguirão apóstolos como se fossem líderes nacionais, registrando grandes milagres que serão apresentados com um incontido entusiasmo. Alguns desses programas vão propiciar mais conversões do que o que foi conseguido pelas redes de televisão evangélica em toda a sua existência. Não se trata de uma ponderação negativa quanto ao trabalho que as redes de televisão evangélicas possam ter feito, mas é uma ponderação quanto à magnitude do que está por vir. Grandes cidades passarão por períodos de índice de criminalidade zero, quando sua população estará sob a ação do Espírito Santo e a luz da igreja estará banindo as trevas de regiões inteiras. Pornografia, prostituição, drogas ilegais, abortos e bebedices cessarão em muitos lugares sem que haja passado uma lei sequer a respeito. Grandes fábricas e empreendimentos vão fechar as portas por alguns dias para que seus empregados possam ir a determinadas reuniões. Nações inteiras vão se entregar a períodos de oração e jejum. O afluxo de novos cristãos será tão grande em certos lugares que cristãos relativamente novos vão ter que estar liderando grandes congregações. Algumas igrejas vão ter que se dividir de poucos em poucos meses, não por causa de conflitos, mas devido ao seu crescimento ter sido tão grande que isso se tornará necessário para ser devidamente conduzida, resultando cada divisão em novas congregações. O Senhor continuamente estará na mente das pessoas. Os períodos de parada para um cafezinho, as horas do almoço e até mesmo os momentos para um descanso após o almoço que alguns fazem, transformar-se-ão em reuniões de estudo bíblico e reuniões de oração. Haverá cidades que promoverão fogueiras para a queima de pornografia, de artigos de feitiçaria e de todo tipo de material de astrologia e também de drogas. Feiticeiros, bruxos, médiuns e até chefes da máfia vão estar se curvando de joelhos a Jesus e alcançando a salvação com grande alegria. Gangues de rua vão se presentear umas às outras com bíblias e presentes. Prisões se converterão em igrejas que darão ao corpo de Cristo alguns de seus maiores mestres.
Milagres que serão maiores do que até mesmo algumas das maravilhas bíblicas mais espetaculares farão com que nações inteiras reconheçam Jesus. Líderes dos países comunistas mais poderosos abertamente confessarão o Senhor e exortarão o seu povo a segui-lo nessa confissão. A visível glória do Senhor aparecerá sobre alguns em certos períodos de tempo, e essa glória curará a todos que ela atingir. A coluna de fogo que conduziu Israel não vai dar para comparar-se com a intensa presença do Senhor nesses dias. O aparecimento de anjos será algo tão comum que não mais será tido como um evento expressivo. O próprio Senhor em pessoa aparecerá em concílios de apóstolos e líderes para dar-lhes orientações. Isso propiciará uma coragem e uma paz que será impressionante e que ganhará o respeito de até mesmo os mais veementes opositores. Nunca o Senhor foi tão pessoal e tão íntimo com o seu povo como ele será nesses dias. Os cristãos permanentemente estarão em temor diante da perspectiva das coisas grandiosas que a cada dia vão ver. Uma característica da colheita que será por demais extraordinária será a juventude dos obreiros. Adolescentes serão a espinha dorsal do avivamento e meninos e meninas estarão entre seus maiores evangelistas. Crianças expulsarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão mortos e desviarão enxurradas violentas com apenas uma palavra. Alguns, de fato, tomarão por completo todo um hospital ou sanatório de loucos e curarão cada um dos pacientes que nele se encontrarem, simplesmente impondo as mãos sobre o edifício. Durante a colheita, o mundo compreenderá que as crianças são os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas. Subtítulo: As trevas. Enquanto a luz do Evangelho estiver brilhando assim tão intensamente, uma grande parte do mundo estará nas mais profundas trevas. Haverá regiões em que a paz e o amor do Senhor estará reinando, e elas se tornarão fortalezas a partir das quais a igreja sairá e atacará o medo e a paranoia que estará varrendo o restante da terra. Haverá grandes derrotas depois de vitórias e grandes vitórias depois de derrotas. Grandes cidades estarão quase que sob o domínio total do Senhor. Outras estarão quase que totalmente sob o poder de um mal tão terrível que presentemente não temos nem condições de compreender. O Senhor estará se movendo como jamais aconteceu antes com tamanho poder. Mas também nunca o inimigo ficará assim tão desesperado. No final da visão, tanto a luz como as trevas estarão aumentando por toda a terra. Temos que estar preparados para esse conflito. Haverá mártires durante a colheita. Em alguns lugares, a igreja será praticamente arrasada, mas as vidas desses mártires serão sementes para uma colheita nesses mesmos lugares. Os locais que forem objeto dos maiores ataques do inimigo serão onde os maiores avanços do evangelho se farão. Lembremo-nos de que a luz brilha onde há trevas e não o contrário. Quando se abrem as janelas para a escuridão da noite, as trevas não entram na casa, sua luz é que sai para fora. A luz é mais poderosa do que as trevas e sempre será vitoriosa sobre elas. Subtítulo: A rede de pesca. Para a colheita que se aproxima, o Senhor está preparando uma grande rede de pesca espiritual, que terá condições de suportar tudo que será pego. Essa rede é feita por uma ligação entre as pessoas que fazem parte do povo de Deus.
tão forte será essa rede, quão fortes serão os relacionamentos e as comunicações entre os cristãos. Quanto maiores forem essas comunicações e esses relacionamentos, tão mais forte essa rede será. Isso não será algo que acontecerá apenas entre os membros de uma igreja local, mas será entre ministérios diferentes, entre várias congregações, entre diferentes ramos do corpo de Cristo, nas cidades, estados e cruzando barreiras internacionais por todo o mundo. Efésios 4, versículos 15 e 16 declara: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. A junta não é uma parte, mas é onde duas partes se unem. Tem estado em andamento um grande processo de ajuntamento no Espírito agora, e esse processo aumentará em todos os níveis. Com cada nova junta, haverá um substancial crescimento e edificação dos que se unirem. O Espírito está fazendo com que pastores estejam se unindo com outros pastores, profetas com profetas, apóstolos com apóstolos e até mesmo congregações inteiras estão começando a visitar e a relacionar-se com outras congregações que têm características e ênfases predominantes diferentes. Isso é o Senhor que está fazendo. Algumas dessas reuniões poderão parecer estéreis devido a programações inadequadas, mas elas darão frutos. Haverá elos entre elas que serão estabelecidos. Em breve, a presença do Senhor nessas reuniões derreterá toda a presunção e acabará com as fachadas que nos impedem de nos unirmos com o Senhor e entre nós. A presença do Senhor estimulará uma adoração que proporcionará a unidade do Salmo 133. Quando ungirmos a cabeça com o nosso louvor, o óleo descerá pelas bordas de suas vestes até atingir o corpo inteiro. O Senhor está dando início a esse romper de barreiras com a liderança, porque é nela que, na maioria das vezes, essas divisões surgem e é onde elas são mais fortes. Com os muros caindo por terra aqui, todo o corpo passará a fluir em conjunto. Se os líderes resistirem a esse mover, o Senhor o fará prosseguir através das congregações. Estas começarão a relacionar-se com outros membros do corpo de Cristo e as ligações feitas ficarão cada vez mais fortes, apesar de toda a oposição dada por pastores que estiverem resistindo. É um mover do Espírito Santo que não poderá ser interrompido. Os pastores e líderes que continuarem resistindo a essa correnteza em prol da união serão removidos de seus lugares. Alguns dos que presentemente estão em posição de liderança e que resistirem a esse mover se tornarão tão endurecidos que se converterão em opositores e perseguidores daqueles que estarão realizando os propósitos do Senhor. Outros mudarão sua posição e se arrependerão da sua dureza de coração. Muito embora, em certos casos, sua resistência ao Espírito Santo os desqualificará de continuarem em liderança. Essa crescente correnteza em prol da unidade na igreja, por fim, revelará a verdadeira natureza de cada pessoa que estiver numa posição de liderança espiritual. Aqueles que estiverem construindo para si mesmos e para sua própria reputação ficarão na iminência de perder a sua posição, uma vez que esse mover está fora de seu controle.
Os que têm o espírito de controle ficarão permanentemente sob grande ameaça diante dos verdadeiros movimentos feitos por Deus. Aqueles que verdadeiramente foram ordenados por Deus e não apenas por uma instituição, cada vez mais estarão determinados a deixar de lado todo o controle sobre as pessoas que estão com eles e também sobre as circunstâncias, submetendo tudo ao Espírito Santo. O controle de que eles abriram mão será recompensado por uma autoridade espiritual firmada na paz e no descanso de Deus. O que está por vir vai muito além da possibilidade humana de controle. Apenas o Espírito Santo é que poderá dar ordens nessa obra, e ele agora já começou a assumir todo o controle, toda a autoridade. Aqueles que têm o espírito de controle serão os maiores opositores a cada movimento de Deus até o fim. Por causa da grandeza dessa pescaria, esta rede vai se romper muitas vezes e estará permanentemente em necessidade de sofrer reparos. A maior parte dos casos de discórdias que atualmente estejam ocorrendo na igreja está sendo usada pelo Senhor para preparar aqueles cuja tarefa na colheita será quase que exclusivamente a de fazer reparos e junções nessa enorme rede. Esses pacificadores terão uma participação bem grande na construção dessa rede e contribuirão muito para a eficácia de todo o avivamento. Aqueles que parecem se achar sempre em meio a conflitos devem se encorajar em vista do conhecimento de que estão se preparando para uma grande obra. Mesmo com a presença do Senhor, que imporá temor em todos, ainda haverá briguinhas e disputas entre os discípulos, tal como aconteceu entre os 12. Até mesmo grandes apóstolos como Paulo e Barnabé deixaram que certas questões os separassem. E isso acontecerá às vezes com até mesmo os maiores homens de Deus. Mas a rede será reparada e tornar-se-á ainda mais forte onde havia se rompido. Alguns dos que foram muito usados por Deus no passado tornaram-se tão rígidos numa ênfase doutrinária ou estão demasiadamente envolvidos com ismaéis espirituais que dificilmente participarão desse avivamento. Dentre eles, alguns tentarão juntar-se à obra, mas os seus relacionamentos serão tão superficiais que facilmente eles serão removidos da rede na primeira pesca. Aqueles que estiverem ligados por doutrina ou que se reúnem em torno de personalidades rapidamente serão deixados de lado. Apenas aqueles que estiverem unidos por e através de Jesus é que suportarão toda a pressão que essa colheita trará à igreja. A redenção de muitos trará muita alegria à igreja, mas esses novos convertidos virão com problemas que trarão grande fadiga às congregações e aos ministros. As cordas da unidade terão que ser muito fortes para aguentar toda essa pressão. Aqueles que não tiverem aprendido a tomar o jugo do Senhor para não mais levarem eles mesmos a carga, ficarão sobrecarregados. Entrar no descanso sabático do Senhor vai se tornar uma das grandes ênfases no tempo de preparo para a colheita. Temos que prestar atenção a esta palavra. Subtítulo: Verdadeiras conversões. Um grande número dos que agora são considerados cristãos nunca na realidade foram conduzidos ao Senhor. Eles foram conduzidos a uma igreja, a uma personagem, a uma doutrina ou a uma ênfase.
Alguns desses pensarão que são importantes elos na rede, mas, na verdade, eles farão parte da colheita, começando tudo de novo do fundamento correto de um relacionamento com Jesus. Isso vai se dar com um bom número de pastores e ministros bem conhecidos. A humildade deles a esse respeito levará multidões a questionarem o seu próprio relacionamento com o Senhor e a reforçá-lo. Isso contribuirá muito para dar base e encorajar todo o corpo de Cristo. Denominações, comunidades externas de comunhão e grupos de determinada ênfase estarão sendo dispersos e rompendo suas ligações, mesmo aqueles que tenham sido chamados por Deus por um certo tempo para que venham participar dessa grande rede. Para alguns, essas ligações tão somente serão ignoradas ou esquecidas até que, quase que imperceptivelmente, tenham passado por completo, e isso por causa da muito maior intensidade e de tudo que há nesse novo mover. Para outros, será um rompimento bastante doloroso, pois serão perseguidos e rejeitados por aqueles que não os compreendem. A dor desses relacionamentos rompidos não durará muito para aqueles que as terão de suportar uma verdadeira vida de igreja, que tem sido o desejo dos cristãos desde os dias do Pentecostes. Em breve será experimentada por aqueles que não perderam a esperança. Alguns líderes realmente acabarão com a sua organização ao perceberem que não são mais relevantes ao que Deus estará fazendo. Outros simplesmente a deixarão para trás e se demitirão. Por fim, todos os círculos de ministério ou de influência com personalidades se dissolverão, tornando-se apenas a identidade de serem cristãos. E isso para todos que fizerem parte dessa colheita. As correntes e os movimentos atuais, por fim, fluirão até o único rio da vida. Quando isso acontecer, nada haverá que possa fazer parar a força com que essa corrente flui, e muito menos poderá resistir a ela. Ela varrerá tudo como uma grande torrente que leva tudo o que encontrar em seu caminho. Toda a fortaleza religiosa e toda a mentira que se exalta a si mesma contra o conhecimento de Deus será levada de roldão por esse grande rio. Quando os diversos fachos de luz começarem a fluir juntos, o seu poder se concentrará como o mais forte raio laser, contra o qual não haverá proteção. O manto que encobre todo impostor religioso, escondendo-o, será removido dele, de modo que ele se mostrará totalmente perante todos. Essa luz, por fim, se tornará tão forte que não haverá trevas que possam esconder qualquer coisa no âmbito da igreja. Um presbitério único será formado sobre cidades e localidades. Ele se constituirá de pastores e líderes de várias denominações diferentes, de movimentos e de igrejas independentes. Sua unidade de propósito, bem como as das diversas congregações, será uma maravilha para o mundo que estará se degenerando a um caos e à loucura. Como Paulo escreveu aos Coríntios: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, versículos 4 ao 7. A igreja no final desta era terá este mesmo testemunho de Cristo confirmado nela.
não faltando nenhum dom, enquanto ela espera ansiosamente pela revelação do nosso Senhor Jesus. Notas: 1 Coríntios 4, versículo 20, Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, Isaías 8, versículo 18, Atos 15, versículo 39 e Colossenses 1, versículo 17. Aleluia! Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.